Irmãos, eu vi um testemunho aqui que eu preciso compartilhar com você. Olha, muitas vezes a gente acha que Deus só se manifesta dentro de 4 paredes religiosas, não é assim? Ou então que pelo menos tem alguma coisa voltada para Deus, talvez um momento de oração, naquele momento que você estava cantando louvor debaixo do chuveiro, e aí Deus se manifestou ali, concorda? Mas irmãos, dentro de um baile funk, num lugar onde infelizmente tem muita promiscuidade, essas músicas de funk, né, sempre voltadas com teor sexual, infelizmente tem muita coisa errada por aí, drogas e tudo mais, e de repente o anjo apareceu para essa moça. Você vai ver o que ele falou para ela. Eu estou impressionado. Olha, tem sido uma bênção eu trazer para vocês aqui testemunhos edificantes. Então, se você já tem gostado desse tipo de conteúdo, por favor, clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. E também se inscreva no meu canal, porque todo dia eu quero que você esteja na minha lista de oração. Todo dia estarei fazendo a oração da manhã e a oração da noite por você, tá bom? Irmãos, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem uma ideia errada de que Deus só se manifesta num culto evangélico. Inclusive a gente acha que Deus é evangélico, né? Mas irmãos, não tem nada disso na palavra. Deus, Ele é Pai daqueles que recebem o seu Filho Jesus como Salvador. E ponto final. Não importa a situação que a pessoa esteja, não importa o quanto ela ainda precisa ser transformada, se ela entregou sua vida para Jesus, se ela creu que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou ao 3º dia, nesse momento ela está salva, o Espírito Santo vem morar dentro dela. E é claro que junto com essa fé, precisa vir o arrependimento, concorda? Porque você acredita que Jesus morreu por você, mas agora você já não quer mais essa vida de pecado, você quer trilhar o caminho de Deus. Então, a Bíblia deixa muito claro, aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Então, é muito importante a gente estar fazendo a vontade de Deus, só que aí entra um detalhe. Muita gente, irmãos, está afastada hoje e Deus quer falar com elas. Deus está sempre tocando no coração delas. Inclusive, eu ouvi uma vez uma moça contando um testemunho na minha igreja que ela estava desviada dos caminhos do Senhor. E aí, toda vez que ela chegava bêbada em casa, de madrugada, ela bebia muito, sempre envolvida, né, com vários parceiros. Sempre quando ela chegava em casa, ela sentia uma vontade muito grande de orar em línguas estranhas. E ela achava que aquilo era uma forma de blasfêmia, porque ela pensava, eu não estou pronta, eu não estou em santidade, eu estou afastada dos caminhos do Senhor. Mas aí então ela contou o testemunho na igreja que ela decidiu orar. E ela toda vez foi orando em línguas estranhas e durante um mês ela fazia as coisas erradas e orava em línguas. Até que chegou um dia que ela olhou para dentro de si e veio um arrependimento tão forte. Ela viu a sujeira que ela estava, sabe? Aquela situação deplorável, e então ela se arrependeu. E aí ela disse na igreja que ela acredita que Deus levou ela a orar em línguas para que ela edificasse a si mesma. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. Antes dele derramar juízo, você vai reparar na Bíblia, ele derramava graça e misericórdia. Então esse é o nosso Deus. Mas voltando a falar aqui sobre esse anjo que apareceu para essa moça, eu comecei a me lembrar de algumas vezes em que Deus visitou pessoas através de anjos, mas não foi no momento religioso. Para pensar, por exemplo, em Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, ele estava enganando o seu irmão, tinha enganado ele, ou seja, ele estava fora da vontade de Deus. Mas então, quando ele estava cansado, lá em Betel, ele colocou a sua cabeça sobre uma pedra e de repente ele teve um sonho e Deus revelou para ele que ali tinha um portal. Ali anjos desciam e subiam por uma escada. Nós vemos um outro exemplo também de Balaão. Lembra de Balaão? O profeta que estava em desobediência porque ele recebeu ofertas do rei Balaque para que ele pudesse amaldiçoar Israel. Então ele estava indo amaldiçoar, irmãos. Pensa comigo, um profeta, um homem de Deus, indo amaldiçoar Israel. E de repente, no meio do caminho, a jumenta que estava com ele viu um anjo na frente. Ele mesmo não viu, porque ele estava cego espiritualmente. Mas a jumenta viu e parou ali. Resumindo a história, ele começou a bater na jumenta e a jumenta falou com ele. Deus usou a jumenta para advertir aquele profeta. Nós vemos também um exemplo daqueles pastores que estavam em Belém. Lembra disso? Deus poderia ter visitado os sacerdotes no templo em Jerusalém, mas Deus preferiu visitar os pastores lá em Belém, pastores de ovelhas, homens simples, ignorados pela sociedade, mas eles receberam a maior notícia da história da humanidade. Olha que interessante, o melhor Deus reservou para os pequeninos.
E ali então eles viram um exército enorme com milhares e milhares de anjos no céu, e eles diziam uns aos outros: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra àqueles a quem Deus tem se agradado muito. Então nós vemos aqui a graça de Deus mais uma vez. E um outro exemplo que eu lembrei aqui agora foi o de Cornélio. Lembra dele? Cornélio, ele não era judeu, pensa nisso, ele era um gentil, ele era romano, ele era um militar. E de repente um anjo apareceu na casa dele e o anjo falou: olha, procura por um homem chamado Pedro, porque ele vai pregar o evangelho para você e você vai ser salvo através do evangelho. É interessante, irmãos, que ali o anjo disse que a igreja iria fazer essa diferença. Então, nós, irmãos, somos a igreja. Não estou dizendo que você não possa ir no templo religioso. Eu frequento a igreja, eu sou totalmente a favor. Inclusive a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que não devemos deixar de nos congregar como igreja. Ou seja, é muito importante estar em reunião com outros irmãos para encorajarmos uns aos outros, ainda mais sabendo que Jesus está voltando. Então, nós vamos analisar aqui agora outro caso em que um anjo dessa vez apareceu no baile funk. Presta atenção, é tremendo. E no final, nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Deus vai falar contigo hoje e Ele vai te tocar. Amém? Glória a Deus. Vamos assistir. Não adianta você ir à igreja bater cartão. Eu falo isso sempre no culto que eu dirijo na quinta-feira lá na minha igreja, Fé e Vitória. Eu sempre falo isso. Não adianta você sair da sua casa, você ficar bonito, passar perfume, gastar sola de sapato, gasta com Uber, seja lá como for, pra você ir pra igreja bater cartão. Ah, por que tá na igreja? Porque hoje é dia de culto. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre quarto secreto. Tô falando sobre intimidade, você falar e ouvir. De você ter experiência, conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós devemos provar e conhecer a Deus. Ele se permite isso. Então é disso que eu tô falando, conhecer a Deus. Ah, Carol, e ainda assim você foi? Fui. Porque eu fui humana e quis ver se ia dar certo. Na verdade, eu me sinto muito querendo tentar a Deus, que eu sabia que não era pra eu estar ali, eu fui. Então, assim, eu fui porque eu tava perdida, porque eu tava chateada, porque eu tava fraca, porque eu tava triste. Eu acho que a maior motivação de todos os labrafebos que passei... Problemas. De todos os problemas que passei, foi a tristeza. A solidão ali. Solidão, decepção. Depressão também. Depressão. Eu tive um ciclo, passei por um ciclo de depressão muito profundo, no qual eu olhei e falei, eu acho que agora eu vou ligar pra fulano pra orar por mim. Vou ligar pra ciclano. Eu acho que se eu pedir pra eu ir na igreja do irmão tal, por mais que eu não tivesse tão apta assim pra estar ali, mas por um apoio, um abraço, vão... Então assim, eu fiquei... E não fiquei triste com isso. Eu tava triste antes disso, né? E eu fui porque eu comecei a achar que de repente eu ia encontrar algo diferente. E aí eu devo contar pra vocês que eu fui ao baile funk. Na verdade, eu não tinha nem a pretensão de ir. Aí tinha mais 3 desviados. Sempre tem, né? Sempre tem. Um enviado cão. Tem um enviado cão sempre pra levar pra furar. E você pode estar duro, mas aparece alguém que fala assim, vamos que eu pago. Assim, aquela vozinha maligna pra você. Aí eu falei, eu não tô fazendo nada, tava na prova mesmo. Eu falei, eu acho que eu vou. Gente... Meu Deus, eu não tô criticando quem vai não, tá, gente? É que pra mim não faz sentido. Eu já falava isso antes de conhecer. Aí eu falei, quer saber, eu vou. Aí eu peguei, eu fui, que eu botei uma roupa propícia pra ir. E fui. Tirou a roupa de pregadora e preparou. Fui. Gente, eu vou falar pra vocês. Eu cheguei lá, o tuti-tuti assim, ó, alto, tuti-tuti. Eu olhei pra esquina, gente, eu vi uma igreja que eu tinha ido pregar. Caramba. E aquilo ali me arrebentou. Aí eu virei pro desviado que tava comigo, eu falei, vamos embora? Aí ele falou assim, ué, mas a gente acabou de chegar. Eu falei, então, vamos embora? Que é a coisa que a gente já chegou, né? Então agora vamos embora. Aí ele, não, mas aí tá vendo fulano, não sei o quê. Não fomos. E aquilo me deixou muito triste. Eu falei, meu Deus, eu preguei aqui mesmo e tal. Caramba. Aí fiquei lá, o som comendo, e eu já tava assim, ó, com o dedo no ouvido, que isso é de família, com o negócio de som alto. Aí eu já tava aqui assim, ó.
Eu falei, Jesus, aí o som alto. E aí, como era baile de favela, você vê pessoas de índole duvidosa. Baile de favela? Eu fui pro baile de favela, agora você vê. Caramba, pesado. Gente, eu vou falar pra vocês, eu nem sabia. Quando eu olhei assim, que eu falei, né, a gente fica assustado. E eu acho que as pessoas notaram que eu tava perdida ali, né? E aí, gente, teve um momento do baile e não demorou muito não, tá? Eu conversando aqui com a menina, aí o pessoal, eram tudo parente, eles. E a gente conversando aqui, eu com a menina aqui, eu escutei uma voz que falava assim, Caroline! Eu tremi na hora, que eu virei assim, tinha um anjo parado. E você pode não acreditar, que aí já é com você, não tem problema não. Era o mesmo anjo do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eita. Eu entendi que aquele anjo era diferente. E ele falou assim, eu não disse que se tu se afastasse o que aconteceria contigo? Eu não te avisei? Porque eu tava quebrada, minha vida virada do avesso. Eu não te falei? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não foi para isso que eu te chamei. Olha o que eu tenho para tua vida. Meu Deus, te chamei pelo teu nome. Meu Deus, volta para tua casa. Eu falei, gente, eu tenho que ir para casa agora. E nisso já tava todo mundo já pra lá de Bagdá, ninguém entendendo, já falando leco-cré. O anjo tinha me chamado pelo meu nome. Ele começou a falar comigo. Nessa hora aparecia cena de filme. Em volta ficou tudo em câmera lenta, tava em silêncio. Eu não escutei nada, não tinha tuti-tuti, não tinha nada. Eu só consegui olhar pra aquele anjo ali parado na minha frente. Eu fiquei arrasada. E eu falei pra eles, Jesus está aqui. Antes que eu terminasse a frase, a menina que estava comigo falou, Jesus está aqui. Eu falei, tu tá arrupiando? Ela falou, menina, eu tô toda arrepiada. Eu falei, sim. Caramba. Eu falei, Jesus está aqui. Eles começaram a chorar. Eu falei, gente, a gente não sai pra ser desviado, não. Bora pra igreja. Bora que a gente é tudo vaso. Então, ali, todo mundo... Ninguém foi o mesmo. Teve gente que casou, gente que foi consagrado, teve gente que subiu de cargo, teve gente que teve vida restaurada, casamento, enfim. Ninguém foi o mesmo depois daquele baile funk. Caramba. Que ninguém chegou até o final do baile funk. Todo mundo foi pra casa, porque é tudo crente, filho de crente, desviado, missionário, diácono. Todo mundo era alguma coisa ali. E essa voz que você ouviu, você não viu nada, era só um... Não, eu vi um ser espiritual. Você chegou a ver o anjo? Vi, não vi face. Mas eu vi que era um homem de branco, veste reluzente, parado na minha frente. Ele me chamou pelo meu nome. Eu tava de costa, ele me chamou pelo meu nome, que eu me virei, ele tava parado na minha frente. E atrás dele tava o som. E ele falava de forma clara. Eu não escutei nada à minha volta. Eu só virei de volta e falei assim, vamos embora, Jesus está aqui. E ali eu fui embora pra nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Gente, a gente que é, como diz o louvor da Fernanda Brum, é uma verdade. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não. Não sabe. Não sabe. Não faz o mínimo de sentido pra mim sair da minha casa, sabe? E frequentar alguns ambientes. Eu não me sinto em paz. A minha alma se entristece. Eu fico triste de ver. Sabe? Nossa, mas fulano tá bebendo. Fulano aqui bebendo um negocinho. Eu fico triste, a minha alma se entristece. Eu dobro o joelho, eu oro. Eu tenho um propósito que, quando eu oro de madrugada, eu apresento o meu telefone ao Senhor. E eu sempre apresento as pessoas que estão salvas no meu contato, as pessoas que me seguem nas redes sociais. Eu sempre apresento ao Senhor, sabe? Eu acho que é melhor do que citar nomes, e eu apresento ao Senhor. Então, assim, eu peço a Deus para que Deus alcance, salve, cure e liberte. E eu acredito que tudo que eu passei foi para que não rolasse aquela coisa de mas você nem sabe do que você está falando. Ninguém vai poder falar isso. Então eu provei na pele. Nesse meio período aí, eu fiz uma tatuagem porque eu achava bonito e eu quis fazer. E hoje o Espírito Santo de Deus me incomoda. Toda vez que eu tô ministrando, eu fico incomodada com essa tatuagem. Mas eu entendi que ela faz parte de um testemunho. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Olha, essa aí é a Caroline Ribeiro. Ela é cantora. Eu não a conhecia, mas eu vi que é uma bênção. E provavelmente ela viu Jesus, né, irmãos? Ela falou que foi um anjo
mas eu acredito que ela viu Jesus ali. E inclusive ela não conseguiu ver o rosto, mas o fato dele ter chamado ela pelo nome e ter falado coisas tão íntimas, né? Irmãos, esse podcast é o podcast do Raiz Gospel e nós vamos orar agora, amém? Que Deus possa restaurar você que foi tocado, como ela mesma disse, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Olha, não tem como, irmãos, nós temos o Espírito Santo, é como se fosse um imã, quando você usa ele ao contrário, ele em vez de atrair, ele não deixa, sabe? Não deixa encostar, porque luz e trevas, irmãos, não combinam. Mas uma coisa eu tenho aprendido, irmãos, cada dia mais. A luz, ela não tem medo de invadir as trevas, que foi o caso aqui, ó. A luz, ela vai onde está as trevas e Jesus resgata as pessoas. Ele foi onde eu estava, lá no meu quartinho escuro, lá na minha vida sem sentido, desprezada. Jesus foi lá e me resgatou. Então, se você quer receber uma oração, feche os teus olhos agora. Eu quero orar por você e no final, não deixe de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir um testemunho tão impactante como esse. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença maravilhosa neste momento. Oh, Senhor, muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que mora dentro de nós, nós que já entregamos a vida para o Senhor Jesus. Mas, Pai, nesse momento eu quero interceder por aqueles que estão afastados, desviados, aqueles que não estão vivendo em santidade, estão até morando com uma pessoa que essa pessoa sabe que não vem de Deus, não está agradando ao Senhor. Pai, tem pessoas aqui agora que estão envolvidas em vícios, masturbação, pornografia, prostituição, tantas coisas erradas, meu Pai, envolvidos na mentira. Oh Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia deste homem e desta mulher que agora se encontra no fundo do poço, a vida dando errado em todos os sentidos, nada está frutificando, nada está dando certo. Pode ser, Senhor, que é porque essa pessoa se afastou de Ti. Por isso eu te peço que agora, Senhor, resgata as ovelhas perdidas. Tu és o bom pastor, Jesus, aquele que deixa as 99 e vai em busca daquela única ovelhinha que ficou presa nas armadilhas desse mundo, que foram enganadas e caíram nas ciladas do diabo. Ó Jesus, traga de volta essa ovelha hoje, Senhor. Coloca ela sobre os seus ombros e traga de volta para a comunhão com os outros irmãos na família da fé. Oh Deus, obrigado porque o Senhor não se prende a uma religião, o Senhor não está preso dentro de igrejas que são feitas por mãos humanas. Tu és aquele que vem habitar dentro de nós, mesmo quando nós somos pecadores e falhos. O fato de nós nos arrependermos e crermos em Jesus e pedirmos a Tua ajuda, o Teu socorro e demonstrarmos um quebrantamento. A Tua palavra deixa claro que a essas pessoas o Senhor não resiste, o Senhor sempre vem ao encontro. Por isso eu te peço, Jesus, que hoje seja um dia definitivo na vida dessa pessoa, que essa pessoa nunca mais, Pai, possa olhar para trás, mas que ela venha assumir um relacionamento, um compromisso, uma aliança contigo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. E agora eu te peço, Pai, que esse testemunho alcance milhares e milhares de vidas, Pai. Que o Senhor possa nos usar para transmitir, para compartilhar com tantas pessoas no WhatsApp. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Olha, eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Eu acredito que você foi muito edificado. E agora eu vou deixar aqui na tela, ó, 2 testemunhos. Você não pode perder. Olha, tá tremendo. Isso aqui vai te edificar bastante, tá bom? Tô te esperando aqui, ó. Já pode ir clicando. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.